Olá, pessoal. Estão se preparando para a prova da OAB? Muito bom. Hoje nós vamos trabalhar sobre as infrações e as sanções disciplinares. Vamos começar relembrando quais são elas. Vamos lá. Nós temos, dentro das infrações disciplinares, elas estão elencadas no artigo 34 do Estatuto da Advocacia. Então, todos os seus incisos vão trazer em cada um deles situações que são consideradas infrações disciplinares. Do mesmo jeito que é importante você conhecer o artigo 7º, aonde estão determinados quais são os seus direitos, quais são as suas prerrogativas para o exercício profissional, nós vamos ter aqui no artigo 34 do Estatuto quais são as atitudes que você não pode praticar no exercício da profissão. Caso faça, elas são consideradas infrações disciplinares. Então, é tão importante você conhecer os seus direitos, suas prerrogativas, quanto é importante você conhecer quais atitudes você não deve praticar no exercício da profissão, porque a toda ação há uma reação, a toda infração há uma sanção disciplinar. Por essa razão, este assunto é bastante requisitado na prova. E hoje nós vamos trabalhar algumas das sanções para que a gente consiga associar quais incisos do artigo 34 do Estatuto estão relacionados às respectivas sanções. Primeiramente, vamos relembrar quais são essas sanções. Primeiro vem a de censura, que já já eu vou explicar para vocês. Depois vem a de suspensão, suspensão do exercício profissional, que tem as suas peculiaridades. A mais grave, exclusão, que significa ser excluído dos quadros da OAB, deixar de ser advogado. E nós temos uma sanção que ela nunca vem aplicada sozinha, que é a multa. Ela pode vir ser aplicada com a censura e a suspensão, de acordo com a gravidade do ato praticado e do dano que tenha sido praticado para com o cliente. Então, eu tenho a censura, a suspensão e a exclusão, e mais a multa, sendo que deve ser lembrado que a multa nunca vem aplicada sozinha. Ela vai ser aplicada de acordo com as agravantes da atitude praticada pelo advogado e os danos que tenham sido causados para com o cliente, certo? Eu vou trabalhar hoje com vocês nesse vídeo uma parte da nossa apostila. Vou compartilhar a tela aqui, aonde a gente vai poder conversar e eu mostrar para vocês no texto da lei o que é que vocês precisam acompanhar. Então, vamos começar. Quando nós falamos das sanções, aí na nossa apostila que está na tela para vocês compartilhada, vocês vão ver que existe inicialmente a sanção de censura. O que é ser censurado? Ser censurado é tomar uma bronca. É uma bronca, dizendo você praticou uma infração disciplinar de natureza leve e precisa ser censurado, precisa ser chamado a atenção no sentido de que você não deve praticar aquela atitude novamente, porque ela é uma infração disciplinar. Então, nós temos aqui que a censura, de acordo com o artigo 36 do Estatuto, ele vai dizer que vão aplicar as infrações definidas do inciso 1º até o 16, mais o 29, que vai falar do estagiário, deste artigo 34 do Estatuto, todas as atitudes descritas nestes incisos são consideradas infrações disciplinares. Mas, inciso 2º, violações, qualquer uma violação ao Código de Ética e Disciplina. Ainda, violação a preceito desta lei, quando para infração não se tenha estabelecido uma sanção mais grave. Devemos levar em consideração também o escrito no parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante. Olha, quando você requer a sua inscrição no Conselho Seccional, vai nascer o seu cadastro, o seu assento, o seu registro lá nos quadros da OAB. A partir do momento que você
recebe a sua inscrição na ordem e passa a exercer a advocacia, qualquer problema disciplinar que você tenha vai constar deste cadastro, aonde vai aparecer, por exemplo, que você foi representado, se o processo está em andamento, se o processo foi arquivado, se o processo já tem decisão, se da decisão aconteceu recurso, se do recurso já transitou em julgado e qual foi a sanção disciplinar que você teve, assim como todas as ocorrências que podem acontecer no âmbito da sua profissão como advogado vão constar deste cadastro. Quando se dá a oportunidade do parágrafo único, acontece da seguinte maneira: quando você é advertido, nada mais é do que ser chamado a atenção. Olha, vou te adverter, presta atenção, você agiu dessa maneira, mas não deve agir mais. Então, a advertência, você é chamado para uma sessão especial, com dia e horário marcado, aonde você será advertido da infração disciplinar que você praticou, porque você tem atenuantes. Você nunca sofreu nenhum processo antes, a sanção que deve ser aplicada ao seu caso concreto é censura, mas você também nunca teve um processo de censura, então você vai ter a chance de, uma única vez, requerer a conversão desta advertência, desta censura em advertência. E qual é a vantagem disso? É que a advertência, como vocês leram no parágrafo único, olha só, ela vai acontecer de uma maneira bem diferente, porque aqui nós temos, ó, ela vem num ofício reservado e o mais importante, sem registro nos seus assentamentos. Agora, você tomou a bronca, você compareceu na sessão, foi advertido. Ok, passou, belezinha. Não vai constar no seu cadastro como advogado que você foi advertido. Passou um tempo, você vai lá e pratica outra infração disciplinar passível de censura. Dá para usar a advertência de novo? Já foi advertido uma vez, agora você vai ser censurado. Ah, professora, por que isso? É uma chance. É uma chance que está sendo dada a você, que às vezes você não pode alegar ignorância, mas às vezes por alguma circunstância você foi levado a praticar uma infração disciplinar. E por essa razão você está tomando uma bronca, uma advertência de que você não deve agir mais assim, com o benefício disso não constar no seu cadastro. Por quê? Quando você é censurado, o processo disciplinar tem começo, meio e fim, tem decisão, tem trânsito e julgado, e aí você não tem como se safar. Vai constar do seu registro que você sofreu um processo disciplinar e que a sanção aplicada ao caso foi a de censura. Isso quer dizer que você vai perder a chance de não ter nenhuma anotação no seu registro. E se vier a praticar nova infração, você vai ser reincidente. E na reincidência já não pega mais a censura, vai tomar a sanção de suspensão do exercício profissional. Mas vamos por partes para não confundi-los, entendeu? Então, a princípio, vamos começar pela primeira sanção, que é a censura. Então, o que é que nós estamos falando? Acompanhem comigo aqui na nossa apostila. Eu tenho o artigo 34. Na nossa apostila, esse artigo 34 ele já está viciado. Ou seja, do inciso 1 ao 16, mais o 29, antes do inciso ele tem a letra C. Por quê? Porque eu gostaria que vocês, ao estudarem os temas, vocês possam já verificar aqui, ó, antes do inciso, qual seria a sanção que você vai sofrer de acordo com aquela infração daquele inciso do artigo 34. Por que essa preocupação? Porque no exame da OAB você não pode consultar nada, você vai consultar apenas o seu cérebro. Então você vai precisar criar uma forma de raciocinar no sentido de distinguir dentro da sua mente o que é uma infração leve, o que é uma infração média, o que é uma infração grave e o que é uma infração gravíssima. As gravíssimas serão as mais fáceis, serão as que vão gerar a exclusão dos quadros da OAB, mais fáceis de você guardar. As leves, médias e graves, elas estão todas aí elencadas no artigo 34. Então, eu vou explicar
através do inciso, como já tem a letra ao lado, no caso, todos esses, a letra C, é para que você leia o inciso e já saiba que a esse inciso aplica-se a sanção de censura. Vamos lá. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar para qualquer meio o exercício a não inscrito. Vamos lá. Você estava impedido naquele momento. Aquelas cláusulas de impedimento e incompatibilidade que nós aprendemos em aulas anteriores, naquele momento você não pode exercer a advocacia. Provavelmente deve ter gerado o licenciamento da sua inscrição. Atos praticados por você serão nulos e, nesse sentido, você pratica infração disciplinar. Agora, você é advogado e você tem um colega que tenta passar no exame da OAB e não consegue. Mas este colega, ele consegue captar clientes. E aí ele faz tudo e você vai lá e assina para ele. Pode? Não pode. Porque aqui nós temos a situação de não facilitar para não inscritos, não facilitar para quem esteja proibido de advogar e para quem esteja impedido. Nesse caso você seja representado, porque no Tribunal de Ética, o processo disciplinar, a petição inicial não chama petição inicial, ela chama representação. Ela deve ser feita por escrito, acompanhada dos respectivos documentos e o rol de testemunhas de até 5 testemunhas. Neste caso, a parte requerente é o cliente que tenha sido lesado, um outro advogado que tenha sido lesado ou juiz de ofício. Ele vai lhe representar no Tribunal de Ética, apurando um dos incisos ou mais de um dos incisos do artigo 34. Então, a primeira infração é essa. Por exemplo, facilitar para alguém que não está inscrito. Ele capta o cliente, ele faz a petição e você assina para ele. Isso é uma infração disciplinar passível de censura. O que mais? Manter sociedade profissional fora das normas. Nós vimos no capítulo de Sociedade de Advogados que existe uma série de regras. Eu tenho que manter essa sociedade registrada no Conselho Seccional correspondente à sua sede. Nessa sociedade só pode participar advogados. Desculpe, vocês estão lembrados das regras sobre sociedade? Se não estão, dá uma voltadinha aí no conteúdo da sua apostila, ou mesmo dentro do Estatuto e do Regulamento Geral, você vai encontrar as regras. Então, por exemplo, você e um colega que montaram um escritório não estão com a sociedade de advogados registradas no Conselho Seccional. Vocês apenas são 2 profissionais autônomos que estão se ajudando. Estão colaborando um com o outro, fazendo uma sociedade de despesas. Vocês dividem o aluguel, dividem a conta de telefone, estagiário, material de escritório e assim por diante. Mas lá na porta do seu escritório, você coloca a Sociedade de Advogados, José e Maria. Pode? Se essa sociedade de advogado não está registrada, como determina as regras do Código de Ética, do Estatuto e do Regulamento, é uma sociedade profissional fora das normas. Então, você pratica infração disciplinar passível de censura. Outra, vamos lá. Você está com muita dificuldade de arrumar cliente. Aí você contrata um agenciador de causas. E você fala para ele, olha, meu amigo, cada cliente que você arrumar para mim e trouxer aqui para o escritório, eu te dou R$30. Não importa se ele vai me contratar ou não. Você trouxe o cara aqui para o meu escritório, eu te dou R$30. Essa pessoa que você está contratando é um agenciador de causas. Então, não é lícito, não é correto, porque você não pode ter um agenciador de causas, alguém que seja um captador para você. Por isso que no inciso, na subsequente, ele vem falar que também angariar ou captar causas com ou sem intervenção de terceiro, e esse terceiro seria o agenciador, também é uma infração disciplinar. Então, vamos trabalhar agora com modelinhos, com exemplos que a gente poderia ter na vida prática. Vamos supor que você contratou um paqueiro, um agenciador de causas, um captador,
que ele fica lá na porta do seu escritório e ele é bem barulhento. Ele fica falando: "Preciso de advogado? Você está com problema? Vem aqui que o doutor fulano resolve". E fica lá na calçada o dia inteiro. Todo mundo que passa fica escutando ele falar no seu nome, que é para você, para a pessoa entrar e conversar com você. Do outro lado da rua tem um advogado também com o seu escritório. E ele vai ficando incomodado, porque o captador, ele é bom de lábia, é bom de conversa, ele acaba levando pessoas para dentro do escritório daquela pessoa que o contratou. E o outro fica olhando aquilo pela janela, falando: mas não é possível, como é que ele está se aproveitando aí de um agenciador, de um captador, para angariar clientes, angariar causas? Só está fora da ética. O advogado que se sente ofendido vai lá e o representa no Tribunal de Ética, dizendo que você infringiu os incisos 3 e 4 do artigo 37. Inicia-se um processo disciplinar que, no final, você vai acabar sendo condenado pela infração dos incisos 3 e 4, aplicando-se a sanção de censura. Mas você nunca teve um processo disciplinar antes, é a primeira vez que isso lhe acontece. E você só contratou porque os tempos estão muito difíceis, está muito difícil conseguir cliente, então você pediu uma ajuda. Ok. Bom, se é a sua primeira vez, você não tem outros antecedentes disciplinares, então tá legal. O inciso 3 e o 4, eles são passíveis de censura. Então, em vez de aplicarmos a censura, vamos convertê-la em advertência. Lembra que você tem essa faculdade que você pode usá-la uma vez? Então, agora é o momento de você ser advertido. E como nós lemos inicialmente, na advertência, você vai tomar essa bronca, né, em sessão especial, com ofício próprio, registro em livro próprio, porém não vai constar do seu cadastro como inscrito. Aí, você tomou um presta atenção, de repente, viu que não era o caminho, que esse agenciador estava sendo muito indiscreto, acabou lhe dando este transtorno, e aí você deixa de ter esse captador lá na sua porta. Tá bom, o tempo passou, você está com o escritório sozinho e você precisa trazer mais clientes. Então, você, conversando com um amigo, decide então ampliar o escritório. Vem mais 2 amigos trabalhar com você para vocês abrirem frentes de trabalho. Um faz trabalhista, outro faz previdenciário, outro faz cível, para conseguir captar mais clientes e fazer com que o escritório ande. Outro advogado ou um cliente que tenha se sentido lesado, porque lá na sua porta está escrito Sociedade de Advogados e tem o sobrenome dos 3. Este cliente que tenha se sentido lesado após uma consulta, após uma orientação, ou até mesmo durante um processo judicial, ele pode ir até a OAB e pesquisar se aquela empresa que tem aquela placa, se ela existe realmente. E aí ele vai constatar que não existe. Então, vocês teriam uma placa de uma sociedade profissional fora das regras. Este mesmo doutor vai ser representado agora pela segunda vez. Ele pode usar o benefício da advertência? Não, ele já usou aí por causa do agenciador, do captador. Agora ele vai ser censurado, porque ele não tem o benefício da advertência. Ele vai ser censurado e vai constar no seu cadastro que ele sofreu a sanção de censura. Até porque eles vão determinar que ele mude a placa, que realmente seja feito de outra maneira. Vamos seguir. Se tiver dúvida, vocês escrevem e eu esclareço. Lá no inciso 5º, nós estamos de novo aqui, ó, todos esses incisos dessa página, do lado nós temos a letra C, C de censura. Todos esses incisos, lembrando que vai do 1º ao 16, depois pula para o 29, que vai falar do estagiário. Nós estamos pintando aí de rosa, porque é o C de censura. Outra infração disciplinar, inciso 5º, assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. Presta atenção, isso aqui está bem próximo do que está lá no inciso 1º. Você está facilitando para a pessoa que não está inscrita na OAB, está impedido, está proibido. A pessoa que fez, você foi lá e assinou. Isso é infração disciplinar, passível de censura. Advogar contra a literal disposição de lei.
você teima nas suas razões, na sua petição, em afirmar que a interpretação do determinado artigo de lei é uma, quando, na verdade, você só está usando uma interpretação que lhe favoreça. E você está tentando induzir Sua Excelência e a parte contrária a acreditar que você está certo. Então, neste caso, você deve sim defender a sua tese, mas baseada sempre no dispositivo legal, nunca tentando deturpar, né? Nunca tentando utilizar aquilo que está escrito ao seu favor, mas sem ser utilizada a verdade. Outra, violar sem justa causa, aí a palavrinha mágica é sigilo profissional, e aqui a justa causa, vocês sabem, a gente já aprendeu sobre sigilo. Eu só posso quebrar o sigilo profissional se for para salvar a minha vida, a minha honra ou a minha defesa pessoal. Do resto, eu não vou poder quebrar o sigilo profissional. Eu tenho a prerrogativa de me manter calado, porque tudo que eu soube no exercício da profissão eu assumo o compromisso de ter sigilo. Então, a justa causa aqui seria sua vida, sua honra, sua defesa própria. Se não encaixou nas 3 palavrinhas, eu vou estar violando sem justa causa. Violar o sigilo, violar a obrigação de guardar o sigilo profissional é uma infração disciplinar passível de censura. Que mais? Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Presta atenção que isso aqui é muito chato de acontecer na prática. Por exemplo, eu sou advogada de A, você é a parte ré. Eu sou o autor, advogada do autor, e você é a parte ré. Eu quero falar com você e te fazer uma proposta. Eu posso falar com você na condição de réu se no processo você já está sendo representado por um advogado? Sim ou não? Não. Eu posso, no máximo, falar para você: olha, seu réu, quando o seu advogado chegar, me avisa que eu preciso falar com ele. Porque se o advogado da outra parte já está no processo, você já tem procuração dele lá, você já está vendo que as petições estão sendo assinadas por ele, então o que você deve fazer? Você deve justamente falar com ele, não pode passar por cima. Eu não posso me entender com a parte contrária e simplesmente ignorar que ele tem advogado. E aí vem algumas palavrinhas que elas podem cair no exame da OAB e eu gostaria que vocês prestassem atenção. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Então, é muito complicado você invadir a confiança do outro colega de profissão. Você deve sempre respeitar o seu colega de profissão. Agora, se ele não tem advogado, provavelmente o juiz nomeou um defensor público. O defensor é o seu advogado. Você não deve se entender diretamente com a parte, deve procurar o defensor. Ah, mas ele nem conhece o defensor vai chegar em cima da hora, na hora da audiência. Então, espera instaurar o ato judicial, que é a audiência, para que você fale com o defensor na mesa de audiência, fazendo alguma proposta de acordo. É infração disciplinar estabelecer esse entendimento com a parte adversa quando você tem ciência que ele tem um advogado, ok? Então, infração disciplinar passível de censura. Agora, o inciso 9. Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrimônio, ao seu patrocínio. Esse patrocínio não é de pagar, esse patrocínio é de exercer a advocacia. Olha, você perdeu um prazo de propósito. De propósito. Ou você recebeu propina, ou você ficou com raiva da pessoa e quis se vingar judicialmente, você, por culpa grave, você realmente fez algo que trouxe um prejuízo muito grande para o cliente. Geralmente esse inciso não vem sozinho, ele começa a pontinha do iceberg aí, no prejudicar por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio. E aí ele vem na sequência gerando várias outras infrações disciplinares. Inciso 10. Acarretar conscientemente por ato próprio anulação ou nulidade do processo em que funcione. Aqui está mais ou menos na mesma linha do anterior. Você fez por querer, você quis prejudicar. Então, aqui também é uma infração disciplinar.
Vamos prosseguir. Inciso 11, estamos no artigo 34 do Estatuto da Advocacia, trabalhando do inciso 1º ao 16, mais o 29, que são infrações disciplinares passíveis da sanção de censura. Vamos lá. Inciso 11. Abandonar sem justo motivo a causa, então vamos lá. Abandonar sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. Vocês já aprenderam. A renúncia é um ato privativo do advogado, quando ele não quer mais trabalhar para o cliente. Ele deve notificar o advogado ou o cliente por escrito, não dizer o motivo, usar a expressão de foro íntimo, ele não tem mais interesse em continuar advogando para aquele cliente, deve informar o último andamento processual e escrever nessa notificação que ele fica responsável pelo processo pelos 10 dias subsequentes ao recebimento da notificação. Nesses 10 dias, você é obrigado a cumprir todos os atos processuais, não pode se escapar de nenhum deles. E se você abandonar a causa dentro desse período dos 10 dias, você pratica infração disciplinar passível de censura, ok? Agora, se você foi substituído, a gente já aprendeu também, né? Se de repente, dentro dos 10 dias, no 6º dia, você foi substituído, aí acabou a sua obrigação, não há mais necessidade de continuar patrocinando a causa. A questão aqui são dentro dos 10 dias. Dentro dos 10 dias tinha um prazo para você cumprir. Como você tinha renunciado, você foi e não cumpriu. Então, vai gerar danos. E aí gera um processo disciplinar onde a sanção será de censura. E presta bastante atenção. Todo advogado, no exercício da profissão, de acordo com o prejuízo que ele vier a causar para o cliente, para outro advogado, até por exercício da justiça, nós podemos ser processados em 3 esferas. Podemos ser processados disciplinarmente no Tribunal de Ética e Disciplina, na esfera civil e na esfera criminal. Então, conforme o prejuízo que vocês vierem a dar, por exemplo, para o cliente, nada impede que ele entre com uma ação de reparação de danos moral e material de acordo com o prejuízo que você deu. Sabe aquele artigo aí para cima que eu coloquei, por exemplo, que você por culpa grave, você quis fazer, você perdeu um prazo? Você deixou transcorrer um prazo porque você quis prejudicar? Se essa perda de prazo gerar, por exemplo, um prejuízo material para o cliente, ele pode sim entrar com uma ação de reparação de danos para ver você devolvendo o dinheiro para ele que ele poderia ter ganhado naquela ação. Então tem que tomar muito cuidado. É por isso que essas questões de infração e sanção disciplinar caem bastante na prova. Justamente porque o examinador, ele quer que você prove para ele que você sabe quais as atitudes você não pode praticar no exercício da profissão. E se o fizer, o que é que vai acontecer com você, que seriam as consequências do processo disciplinar. Então, vamos seguir aqui no nosso estudo do artigo 34. Espero que vocês estejam gostando da marcação aqui na apostila, na própria lei, porque dessa forma vocês enxergam as palavras-chave. Como eu disse, de alguma forma, isso vai ter que estar sendo decorado, memorizado, guardado dentro da sua memória, porque quando cai na prova, muitas vezes são perguntados literalmente como está escrito aí no inciso, e você vai ter que puxar da sua memória, usando a sua lógica, para entender se são infrações de que natureza. Aqui vocês podem ver que são infrações leves e médias. Ainda não surgiram as graves, que elas ficam geralmente para a sanção de suspensão do exercício profissional. Vamos lá. Inciso 12. Continuamos aí na censura. Recusar-se a prestar sem justo motivo. Então, vamos lá. Recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Quando vocês formarem e conseguirem passar o exame da OAB e se tornarem inscritos no Conselho Seccional da OAB, ou seja, se tornarem advogados, no começo da carreira de vocês, eu aconselho que vocês façam aquele convênio OAB Procuradoria. A OAB Defensoria Pública. Por quê?
O município dificilmente tem a quantidade de defensores públicos suficientes para atender aos assistidos. Quem são esses assistidos? São as pessoas que vêm procurar a justiça gratuita. São aquelas famílias que têm renda familiar de até 3 salários mínimos e comprovam que não conseguem contratar um advogado nem pagar as custas do processo, porque caso façam, eles vão comprometer a sua própria subsistência. Então, neste caso, quando você fizer este convênio, por que ele vai ser bom? Porque você vai ter no começo da sua carreira casos reais de pessoas reais. Na faculdade, a gente dá muito e se para você. E se eu cair aqui, tropicar ali, bater a cabeça e colar? Você tem que imaginar juridicamente o que significa isso. Agora, quando você se inscreve num convênio como este, entre a OAB e a Defensoria, você está se inscrevendo para ter clientes de verdade, a ter pessoas reais com problemas reais que vão lhe trazer documentos reais para você analisar. A, a remuneração, né, o retorno material, ele não é muito expressivo, mas vamos imaginar que você está fazendo isso para aprender. Então, o seu ganho é muito maior em conhecimento, em experiência, do que vai ter o ganho material. Lá nesse convênio, quando você vai se inscrever, você vai dizer quais as áreas você quer trabalhar. Você colocou lá que você aceita fazer, por exemplo, área criminal, área da família e área trabalhista. Quando você é nomeado num processo para ser o defensor daquela parte assistida, você não pode se recusar, salvo se você tiver um justo motivo. Qual seria? Mais ou menos aquele igual o juiz, quando ele pode dizer que não dá para ele? Tipo assim, olha, não dá, essa parte aí que eu fui nomeado para o assistido é um inimigo meu, pessoal. É minha ex-mulher, é meu ex-sogro, minha ex-sogra. Quer dizer, você tem um vínculo com aquela pessoa que lhe impeça, porque do contrário, se você escreveu lá, exemplo, que você vai advogar na área criminal, neste convênio, você não pode recusar a prestar essa assistência jurídica, ok? Então, por isso, você tem a liberdade, na hora de se conveniar, e dizer quais são as áreas que você quer atuar. Inciso 13. Vamos caminhar aqui. Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativa a causas pendentes. Então, publicar na imprensa, qualquer coisa, pode ser na internet, imprensa escrita, falada. O quê? Desnecessária e habitualmente, quer dizer, sempre, alegações forenses relativas às suas causas pendentes ou de outros colegas. Você nunca deve fazer a sua autopromoção, dizendo que você é o advogado, a advogada no máximo, assim como você também não deve falar mal do outro colega, se ele está agindo como você agiria, sim ou não, você deve se abster de falar mal dele, assim como você também não pode ficar falando sobre as suas causas publicamente para qualquer pessoa, e muito menos falar das causas de outros colegas se você está de acordo ou não está, porque isso é um comportamento que não se pode ter, é uma infração disciplinar passível de censura. O que mais? Vamos para o inciso 14. Neste 14, ele está bem próximo do que a gente conversou acima, ó. Deturpar dispositivo de lei, citação doutrinária ou julgado, ou ainda depoimentos, documentos e alegações da parte contrária. Vou dar um exemplo aqui, com o objetivo de confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. De repente, você pega um depoimento de uma das testemunhas, seja sua ou da outra parte, e você começa a manipular o que foi escrito daquele depoimento nas suas alegações finais, nas suas razões finais, fazendo com que, na sua perspicácia da sua escrita, você esteja querendo vender uma história que não foi a que foi realmente contada no depoimento, com o único objetivo: confundir o meio de campo, iludir o adversário, que é o advogado da outra parte, ou sua excelência, porque provavelmente após os depoimentos vai vir o prazo das alegações finais e posteriormente a sentença. Então você deve se abster de praticar isso, e caso faça, você vai fazer de propósito para poder ganhar, né, aquilo que você pretende no processo. Isso é infração disciplinar passível de censura. Vamos ao 15. O 15 diz assim:
Fazer em nome do constituinte, o constituinte quem é? É o cliente. Então, fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Olha, as relações entre as pessoas, elas são bem complicadas. E nos processos judiciais, pode ser que uma parte queira acusar ou xingar a outra. Vamos dizer assim: olha, eu não quero mais que o pai do meu filho venha visitá-lo, porque ele é um traficante, ele é um pedófilo e ele é um cafetão. Você está imputando a esse terceiro situações que na lei são definidas como crime. Se essa mãe quer dizer isso no processo para modificar o regime de guarda e o regime de visitas do filho do casal, aconselho que vocês peguem uma declaração, que é ela que está dizendo que ele é traficante, que ele é pedófilo, que ele é um cafetão. Porque se você escrever na petição que ele é isso, quem está dizendo é você. E você, o processo não é seu, o problema não é seu, você é apenas o técnico, você é apenas o representante da lei. Então, aí na petição você vai dizer, diz a parte autora que a parte ré é isso, isso, isso e isso, conforme declaração e anexa, porque aí você tira a sua responsabilidade, certo? Então, por isso que está dizendo, a parte quer falar? Pede autorização por escrito dela. Ah, a senhora quer dizer que ele é isso? Então a senhora assina aqui para mim que a senhora está dizendo que a senhora está dizendo que ele é isso. Porque se você não fizer desta maneira, você está praticando uma infração disciplinar. E isso é algo que você vai sofrer disciplinarmente, a parte não vai sofrer. Pode ser que a parte ofendida, que é a adversa, entre com processo de injúria, difamação, calúnia, mas aqui a nossa preocupação é ensinar vocês como vocês devem advogar, como vocês devem exercer a advocacia, porque é nisso que o examinador se pega. Para que você faz o exame da ordem? E passa para provar para ele que você está apto para exercer a advocacia. Então, você deve conhecer essas infrações uma a uma, com certeza absoluta. Vamos a número 16. É a penúltima que vai caber a censura. A 16 diz assim: pois vocês me contam se estão curtindo aí essa forma de colocar coloridinho, tá? Deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada de órgão ou autoridade da ordem em matéria de competência desta depois de regularmente notificado. Quer dizer, a OAB, caso ela precise que você compareça, ela vai te notificar. E você deve comparecer. Deixar de cumprir o prazo da notificação que você recebeu é infração disciplinar. Eu vou me adiantar um pouquinho mais para frente, vai falar do caso de você estar devendo anuidade, serviços e multas, e a OAB te notifica para que você venha pagar esses valores. Então, ficar inadimplente perante o órgão de classe, que é a OAB, após notificado, vai gerar suspensão do exercício profissional. Aqui não é essa situação específica, aqui é qualquer outra notificação que você receba lhe dando um prazo. Por exemplo, estão te convidando a comparecer no seu conselho seccional, onde você está inscrito, ou na subseção, para que você venha validar um documento que você juntou no seu cadastro. Por exemplo, você foi notificado em prazo de 15 dias para comparecer. Deixar de ir, deixar de cumprir esse prazo é uma infração disciplinar. Ok? Passível de censura. E aí vem a última da censura, que é a que vai falar do estagiário. Como a gente já conversou outras vezes, estagiário pode quase nada. Quando a gente fala em estagiário, venha na sua cabeça que o estágio tem caráter pedagógico. Ele está ali para aprender que se amanhã ele se torna um advogado, como ele vai agir. Desde o atendimento ao cliente, manuseio dos documentos, confecções de peças, comparecimento em audiências, caráter pedagógico. Então, diz aqui o 29 que praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação é uma infração disciplinar.
O estagiário pode atender sozinho o cliente e dar parecer técnico jurídico para o cliente? Sim ou não? Não. E ainda tem estagiários que se passam por advogados. Às vezes está bem vestido, de terno, gravata, todo alinhado. Aí a parte é leiga, olhou você assim todo traiado, vai dizer: "Ô, doutor, como vai?" E o doutor não é doutor coisa nenhuma, é estagiário. Estagiário não pode atender, prestar consulta sozinho, e ainda mais aparecer técnico. Ele não está habilitado para isso. Lembra do artigo 1º do Estatuto? Existem lá os atos privativos da advocacia, e lá não está dizendo do estagiário. Quando a gente estudou os capítulos do estagiário, ele pode sim prestar consulta junto com o advogado. A responsabilidade sobre as informações técnicas é do advogado, não do estagiário. Então, o estagiário não pode exceder nenhum ato que possa passar da sua habilitação. E o estagiário pode sim sofrer processo disciplinar, onde ele vai receber advertência na maior parte das vezes, mas tenho certeza que o advogado responsável por ele também vai sofrer esse processo disciplinar, por conta desse caráter pedagógico. O estagiário sempre tem um advogado responsável por ele. Então, todos esses incisos que nós vimos, do 1º ao 16, mais o 29, todas as infrações disciplinares elencadas nesses incisos, elas vão gerar a sanção de censura, sendo que a advertência eu só consigo usar uma única vez, se eu rescindir em algum desses incisos do artigo 34, eu vou ser censurado. E se eu rescindir, a gente vai falar na suspensão na nossa próxima aula. Nós vamos caminhar em mais uma. A sanção de multa, como eu disse para vocês, ela não vem sozinha. Ou ela vem acumulada na censura, ou ela vem acumulada na suspensão, que nós vamos aprender no próximo vídeo aula. Multa, artigo 39 do Estatuto. A multa variável entre... Vamos lá, vamos riscar aqui, que eu acho que isso é bem legal. Vocês gostam de marcar texto e eu gosto de fazer coloridinho aqui também. A multa variável, mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo a seu décuplo. Quer dizer que de 1 a 10 anuidades é aplicável cumulativamente, não sozinha, com a sanção de censura ou a de suspensão, quando houver circunstâncias agravantes. Então, a multa, ela é de mínimo 1 anuidade, no máximo 10, e aí aparece a palavrinha décuplo. Ela vem cumulativa com a censura ou com a suspensão, mas também não é obrigatório. É de acordo com as circunstâncias agravantes. Por isso, vocês devem ter isso em mente, porque nós temos aqui no artigo 40 quais são as atenuantes, e mais para frente vamos conversar sobre as agravantes. O que seria uma circunstância atenuante? Olha aí, artigo 40 também do Estatuto. Para os fins de atenuação, nós temos falta cometida em defesa de prerrogativa. Você está lá defendendo os seus interesses, o exercício do seu direito, e aí comete uma falta. Aqui é uma atenuante. Você nunca sofreu punição disciplinar anteriormente, outra atenuante. Você sempre trabalhou nos órgãos da OAB a favor da classe, é uma atenuante. Não confunda atenuantes como isenção de irregularidades, não é isso. É atenuante, é que diminui a sanção que você vai receber, mas você vai ser punido disciplinarmente. Então, apenas a diminuição, não a isenção, ok? Então, defesa das prerrogativas, nunca ter sofrido punição disciplinar antes, ter sempre trabalhado nos órgãos da OAB a favor da classe e também estar prestando relevante serviço à advocacia, à classe de advogados. Veja, os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, as circunstâncias e as consequências da infração são consideradas para o fim de decidir. Decidir o quê? Se vai aplicar essa multa e de
quanto ela será aplicada e sobre este tempo de suspensão, que ela também pode vir acumulada na suspensão, qual será o tempo e qual será o valor desta multa. Então, hoje nós aprendemos que, de acordo com as infrações disciplinares previstas no artigo 34, do inciso 1º ao 16, mais o 29, que fala do estagiário, todas as infrações disciplinares elencadas neste artigo, elas vão gerar a sanção de censura, sendo que eu posso usar a advertência apenas uma única vez, ok? Também aprendemos hoje que a sanção de multa, ela pode vir cumulada com a sanção de censura. Pode vir, porque vai ser de acordo com as agravantes. Aí o artigo 40 diz quais são as atenuantes. E aí, de acordo com essas atenuantes e o prejuízo que a sua atitude causar ao cliente, você então vai ter a dosagem dessa multa. Por isso que ela tem mínimo e máximo. Mínimo 1 anuidade, máximo 10 anuidades. Na próxima aula, nós vamos seguir com suspensão do exercício profissional, que é a próxima sanção aplicada aos incisos 17 em diante do artigo 34. Tem dúvida? Quer falar comigo? Se for pelo canal do YouTube, pode escrever. Se for aqui nas nossas aulas, pelo aplicativo do KiTutor, pode mandar suas dúvidas. O importa é que vocês entendam e percebam, através de resoluções de questões, como o examinador pode lhe perguntar sobre os assuntos que nós conversamos hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.